Chegou a alegria, momentos com Deus, agora vamos ter, cantando, orando, ouvindo as histórias, nós vamos assim crescer com Deus. E mais uma vez estamos aqui nos Momentos com Deus, aprendendo o quê? A história perfeita, que foi escrita pelo Deus perfeito. Isso não é muito bom? E hoje nós vamos ter o segundo capítulo da segunda parte do tema do mês de junho, que é queda. Que será que a gente vai aprender hoje? Aguenta aí, antes vamos cantar Não Há Amigo Melhor. Bora lá cantar? Salvador e amigo. Agradecer a Deus. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor nos deu Jesus, o nosso Salvador e amigo, e que eu possa andar cada vez mais perto de Jesus. Abençoe cada criança que está assistindo, aprendendo do Senhor, suas famílias. Em nome de Cristo, amém. E naquela noite, lá no sítio Emanuel, o vovô começou o tempo em família contando um caso. Você já ouviu o seu vovô contar algum caso? Uma história da época dele, de quando ele era criança, adolescente, jovem. Sempre é muito bom a gente ouvir essas histórias que os nossos avós e também os nossos pais contam, não é? E então o vovô contou que quando ele era mais jovem, ele e alguns amigos foram pescar. O lugar ficava ali para dentro do sítio Emanuel. Enquanto eles pescavam, um dos amigos caiu no rio e não estava conseguindo voltar para o barco que eles estavam. Ele estava ali tentando nadar, se debater, porque ele estava se afogando. E nada do que ele estava fazendo o ajudava. Foi então que um dos amigos acabou ali entrando no rio e salvando o seu colega. Ufa, que bom, né? Que deu certo. Você sabia que o vovô falou assim: assim somos nós, eu e você, em relação ao pecado. Nada que nós tentemos fazer para nos livrar dele vai nos ajudar. E então o papai leu um texto muito importante da Bíblia. Vamos ler também? Esse texto que o papai leu e que nós vamos ler se encontra no Velho Testamento, no livro do profeta Jeremias, no capítulo 10. Nós vamos ler somente os versículos 23 a 25, que diz assim: Ó Senhor,
Eu sei que o homem é incapaz de traçar o rumo de sua vida. Eu sei que o homem não pode planejar o seu futuro. Por isso, Senhor, corrija-me, não com ira, mas com amor, para que não me reduza a nada. Derrame a sua ira sobre essas nações que não obedecem ao Senhor, sobre os povos que não invocam o seu nome, pois eles arrasaram Israel, devoraram-no e destruíram completamente a sua terra. Bem, no estudo passado, nós vimos a destruição de 2 cidades e de outras cidades ali em volta, Sodoma e Gomorra, porque elas estavam bem longe de Deus, né? Elas não adoravam a Deus, não acreditavam em Deus, não seguiam os ensinos de Deus. Mas Deus, pela sua misericórdia, ainda salvou Ló e suas filhas da destruição, embora eles tenham sofrido as consequências do seu pecado, porque é assim. Mesmo, né, Deus, como Jeremias pede aqui que o corrija no seu amor, e é assim que Deus faz conosco, mas as consequências do nosso pecado ficam, e nós vamos ter que assumir cada uma delas, e não é fácil. Ai, 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 por isso que o melhor é sempre ser amigo de Deus e andar nos caminhos de Jesus. E no texto, então, que nós estamos lemos aqui no capítulo 10 e outros anteriores e um pouquinho mais para frente, é justamente isso que está acontecendo também com a cidade de Jerusalém. Ela seria invadida pelos inimigos. Mas por que isso iria acontecer ali com Jerusalém? Porque o povo de Jerusalém, o povo de Deus, estava trocando o Deus verdadeiro, o único Deus, por ídolos. Sim, por coisas, né, estátuas, por postes que eles mesmos faziam, por imagens que eles mesmos faziam. E eles estavam depositando a confiança dele nesses falsos deuses, que não ouvem, que não falam, que não enxergam e muito menos podem nos ajudar. Que coisa, não é? Então, aquele povo estava deixando de colocar a sua confiança em Deus, de orar somente a Deus. Que coisa triste. E fazer essas coisas, crer em deuses falsos, em ídolos, é pecado. Mas ídolo não é só esses deuses, né? Imagens em escultura ou em algum outro material. Ídolo é tudo aquilo que ocupa no nosso coração o lugar que deve ser só de Deus. Como assim? Amigos podem estar ocupando o seu coração e não Deus. Cantores, jogadores de futebol, influenciadores digitais. Você passa a confiar e a ouvir os conselhos dessas pessoas e não os conselhos de Deus que estão na Bíblia, onde está escrita a história perfeita. E tudo isso é muito perigoso, porque a ordem de Deus é que adoremos somente a Ele, o Deus criador de todas as coisas, o Deus de toda a terra. E lembre que o único caminho que nos leva a Deus é Jesus. Nada, nem ninguém pode resolver o meu e o seu problema do pecado. O que é o pecado? São todas aquelas coisas que nós fazemos e que fogem do alvo de Deus. Ou seja, a gente está errando o alvo. Nós não estamos seguindo o que Deus nos manda na sua palavra. E estamos aí nos desviando pelo caminho, indo de acordo com os conselhos daqueles que nem também conhecem a Deus e creem nele. Lembre que isso é muito perigoso e você precisa, então, lembrar das verdades de Deus da Bíblia. Lembrar que só Jesus pode limpar o seu coração do pecado.
Jeremias, ele percebeu isso. Ele entendeu, como nós lemos aqui, que o homem é incapaz de traçar o rumo da sua vida. Você sabia disso? Aqui Jeremias também fala que o homem não pode planejar o seu futuro. Lembra que lá na criação, quando nós lemos Mateus 6, ali os versículos 24 a 33, quando fala que a gente não pode acrescentar nem um centímetrozinho, nem nada à nossa própria vida, muito menos a gente pode mudar o futuro, pode salvar a nós mesmos, como aquele amigo do vovô. Não pode salvar a ele mesmo. Ele precisou da ajuda de alguém. E eu e você, para sermos salvos do castigo do pecado, também precisamos de ajuda, precisamos de Deus. Jeremias reconheceu isso, e você também pode reconhecer que sem Jesus você ainda continua perdido, andando nos caminhos errados e aí se afastando cada vez mais de Deus. Mas se você crer em Jesus, que ele morreu pelos seus pecados e ressuscitou ao terceiro dia, e pedir para que ele venha morar no seu coração, ele então vai limpar o seu coração do pecado e vai te dar uma nova vida e vai fazer de você um amigo de Deus. Isso não é muito bom? Vamos então ficar com o nosso convidado, que já esteve conosco na semana passada, e vamos ouvir novamente a música e vamos aprender com ela. De repente, tudo mudou aqui e em mim. Ao ouvir teus passos pelo jardim, fugi. Senti o que jamais havia sentido. Um gelo na barriga, meu coração acelerou, e sua voz que há pouco era o meu aconchego me causou vergonha, senti muito medo. Foi assim que percebi que mesmo vivo eu morri. Foi assim que percebi que mesmo vivo eu morri. A revoar da passarada e o lago azul da cor do céu, as noites cálidas, devagar lumes a brilhar. As coisas não serão mais como antigamente. Desprezei tua voz, ouvindo a voz da serpente, mas sua voz que há pouco me causou vergonha e medo, voltou a ser o meu aconchego. Foi assim que percebi que mesmo morto revivi. Foi assim que percebi que mesmo morto revivi. Que mesmo morto revivi.
que nós aprendemos aqui em Jeremias. Nós não podemos fazer nada que nos livre do pecado. Somente Jesus é aquele que foi enviado por Deus para morrer por mim e por você. E ele, então, pode mudar a nossa vida, nos levando a andar no caminho, na verdade e na vida, que é Jesus. E lembra do versículo que nós estamos aprendendo? De Tiago, capítulo 2, versículo 23? E foi chamado amigo de Deus. Quem é que foi chamado amigo de Deus? Abraão. Por que mesmo? O que ele fez? Ele fez muitas coisas corretas. Ele nunca pecou. Por isso ele foi chamado amigo de Deus? Não. É porque ele creu em Deus. E que você também creia em Deus. E assim você também será chamado amigo de Deus. Torne-se amigo de Deus. Seja amigo de Jesus e adore somente a Deus. Vamos orar pelas crianças ribeirinhas no dia de hoje e vamos então também pedir que Deus possa nos abençoar. Querido Deus, que nós possamos nos lembrar que nós somos incapazes de nos salvar do pecado e por isso nós precisamos de Jesus. E assim nós possamos crer em Jesus e recebê-lo como nosso Salvador e assim nos tornar amigos de Jesus. E abençoa também as crianças ribeirinhas que vivem muitas vezes distante, lá na beira dos rios, para que elas também possam conhecer a Cristo, recebê-lo como Salvador e se tornar amigas dele. Em nome de Jesus oramos. Amém. Que Deus abençoe muito você e no seu calendário, na parte da queda, na segunda parte, você pode fazer cidades destruídas. Que triste, né? Como Sodoma, como Gomorra e como Jerusalém. Ok? Na próxima semana a gente volta com mais uma parte da nossa história perfeita. Até lá!